Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Muito boa tarde. Hoje o programa Mais Saúde recebe o professor doutor Gabriel Carvalho, que é simplesmente quem introduziu a nutrição funcional em 1999 aqui no Brasil. E, além de tudo, ele é nutricionista e farmacêutico bioquímico, quer dizer, ele tem assim, uma bagagem interessantíssima para hoje estar abordando conosco aqueles dois temas que vocês me perguntam o tempo todo e que eu gosto tanto de estar trazendo outros profissionais para também estarem abordando esse assunto. Antes de mais nada, Gabriel, queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio. Mas você que é de Porto Alegre, vocês vão notar o sotaque dele. Olá, eu fico muito feliz de estar aqui dando a minha contribuição. Agradeço o convite da doutora Gisela mais uma vez. Pois é. E vamos tentar aí tirar as dúvidas do pessoal e trazer mais saúde aí mais pro pessoal. Saúde, né? Gabriel fez uns programas muito bacanas o ano passado, retrasado, enfim, desde o começo que você está aqui com a gente, né? Exato. E agora nós temos dois momentos, né? Nós temos o momento da rede, que é o de agora, que você está falando para essa região sudeste, para a Cachoeira Paulista. Já quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende da hora que você está ouvindo o programa, né? Então, a nossa rede Canção Nova, a começar pela sede em Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, no Nordeste, lá em Gravatá, no Pernambuco, Vitória da Conquista e Itabuna, na Bahia. Tem a Rádio Rural de Natal, que é muito interessante a abordagem que eles também dão para o nosso programa. No Sul, nós temos Vacaria. Ótimo. Né? E temos também Curitiba e Nova Esperança, no Paraná. No Norte, nós temos Palmas, nos Tocantins. E na região Oeste, nós temos Cuiabá, Brasília que nos ouvem através da FM, e Campo Grande, além da Rádio Bom Sucesso. Então, estamos falando para todo Brasil e além Brasil, porque todas as vezes eu acabo recebendo e-mail de pessoas os brasileiros que estão fora do Brasil e que nos ouvem através da internet. Então estamos podendo contemplar todos os brasileiros, né? E portugueses, porque temos vários portugueses que também nos ouvem. Um beijo muito grande para o povo de lá. Gabriel, conta uma coisa. Toda essa parte que a gente fala tanto de individualidade bioquímica e de alguns alimentos que têm a proteína de difícil digestão, então a gente acaba retirando em alguns momentos por um tempo e outras a gente vê que depois que tirou por um tempo vai reintroduzir, não dá. Explica um pouquinho o que acontece no nosso organismo, que tem certos alimentos que a gente... Enfim, tá no dia a dia, a gente vê a mídia colocando como quase que indispensável e não é bem assim. Você podia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes? Eu lia numa revista esses dias, eu fiquei muito triste, uma revista semanal, em que eles pediram a opinião de um médico sobre a questão do glúten e a restrição dos lácteos. E é uma opinião muito infeliz, dizendo que isso não há uma necessidade, que só os celíacos é que devem restringir esse alimento, né? E ali ele colocou um dado, aliás, que não é um dado que existe, assim, que de 1 a 3% das pessoas são celíacas. Na verdade, os celíacos são menos do que isso. Olha. São 1 em 200, 1 a 150 no máximo. Ou se fosse 3%, é 1 em 30, é muita gente. Essa estatística ainda, felizmente, não é tão ruim. Mas as pessoas que não toleram o glúten, que têm uma hipersensibilidade ao glúten, uma reação alérgica, a gente poderia dizer também, que são sinônimos, são um grande número na população. Então vamos explicar em primeiro lugar, que tem gente que nem sabe o que é a doença celíaca. Falando do glúten, quais são os problemas que ele pode apresentar? Então a doença celíaca, que é o quê? Isso, a gente pode ter uma alergia ao glúten, muito rápida, uma alergia imediata, que a gente chama, que é algo muito raro, que a pessoa come, tem como um choque anafilático, uma coisa assim muito intensa e muito rápida, porque a pessoa vai identificar, isso é bastante raro. A gente pode ter a alergia tardia, que são aquelas reações lentas, que tu aborda sempre no programa aqui, que pode dar enxaqueca, problemas no intestino, na pele, etc. E o quadro de doença celíaca. A doença celíaca, o que é?
é quando a pessoa, além de ter uma alergia ou uma reação ao glúten, porque dentro do corpo existem os anticorpos contra diversas frações do glúten, ela desenvolve uma reação contra ela mesma, estimulada pelo glúten. Então a gente chama de doença autoimune, que é uma doença de autodestruição. O corpo começa a destruir o seu intestino. Então na doença celíaca há uma autodestruição do intestino. O sistema imunológico está tentando destruir o seu próprio intestino. Então essa é a característica. E isso é estimulado pelo glúten exclusivamente. E eliminando o glúten, essa autodestruição some. E, Gabriel, você falou assim dessas pessoas que têm anticorpos contra frações do glúten. O que é esse glúten? Bom, o glúten, ele é uma mistura, na verdade, de substâncias que estão presentes em diversos cereais. Então é uma mescla de proteínas com carboidratos e que vão fazer uma... Na verdade, é uma definição muito menos bioquímica e mais para tecnológica, tá, ok? Tá ligado a essa fração que dá ao pão ou à massa uma leveza e porque aprisionam moléculas de ar dentro dela. É como um elástico, Exatamente. uma trama elástica que vai se expandindo conforme o fermento, né, vai produzindo o gás carbônico. O gás carbônico. Então ali fica o ar preso dentro e fica fofinho. Uhum. Então aquele pão cresce e fica fofo porque tá cheio de ar ali dentro. O que não enquanto as outras massas, os pães sem glúten, por exemplo, no exemplo do pão, ele não consegue aprisionar o ar, então ele parece que fica um tijolinho, fica abatumado, alguma coisa assim. Ou quando você faz um pão que dá errado, ele abatumou porque ele não aprisionou o ar dentro dele. Perfeito. Né? Então o ar é o que dá aquela fofura no elemento. Mas o glúten em si, sozinho, isolado, ele não existe na natureza, ele precisa ser formado, né? Sim, ele só existe dentro dos alimentos e ele tem que ser formado nesse processo de manipulação do alimento, ali, no preparo dele, né? Então, dentro dos cereais, você tem a gliadina... Isso, a glutenina, a ordeína, que são as proteínas nos diversos cereais. Que mais água e ação mecânica formam o glúten. Então, aí tá assim... Mas se eu não estou comendo um pão, mas tem uma farinha, mas eu digo assim, mas seu estômago é uma máquina. Exatamente. Ele tem justamente a motilidade, a ação mecânica e a água. Exatamente. Então você forma glúten, não tem jeito, né, Gabriel? Claro, tá, com perfeito. certeza. Tá, e esse elástico, porque quando a gente conversa com o paciente, eu digo assim, para os jovens nem tanto, mas para os mais, assim, antigos, eu pergunto assim, você já fez cola com farinha de trigo? Eu já fiz. No meu colégio, quando era pequeno, a gente fazia isso. Pois é, Gabriel não é tão... A gente colava papel, assim, né? Uma cartinha. Então eu digo assim, que essa cola é o glúten. Exato, perfeito. Tá. E como é que é a digestão dessa cola no organismo da gente? Essa digestão é bem complicada, né? Hoje o que acontece é que o teor de glúten foi mudado nos cereais, em especial no trigo, por melhoramento genético, para que a gente conseguisse fazer um pão mais interessante, uma massa mais interessante. Então foi com o objetivo de melhorar as características de panificação que os engenheiros agrônomos, não sei, foram misturando espécies e variedades diferentes de trigo para chegar no trigo que a gente tem hoje, que tem um teor de glúten muito alto. Quer dizer que muito maior que antigamente. Exatamente. Então o que acontece é que o corpo não está adaptado a esse alimento que existe hoje. Isso aconteceu nos últimos 100 anos. Então não existe adaptação genética em 100 anos. Então o corpo não consegue digerir esse alimento porque ao longo de milhares de anos isso não existiu. Se a gente pensar que talvez se consuma trigo há 5, 6, 7 mil anos, em 100 anos é um alimento novo. É um alimento que não existe. Então o corpo não sabe digerir isso. Ele não tem enzimas para fazer esse processo. Perfeito. E aí o que acontece? Muito bem, eu não vou fazer digestão. E aí? Como é que meu corpo lida com isso? Bom, então essas moléculas ficam ali intactas, né? Elas não vão até a parte menor delas, que são os aminoácidos, que são os carboidratos, que são a glicose, né? Que é a menor unidade do carboidrato. Então não vai até a menor partezinha, aquele fracionamento não acontece, essas moléculas ficam, portanto, grandes. O que acontece? Essas moléculas chegam no intestino e lá elas vão se ligar em receptores e vão ativar esses receptores, podendo então ser internalizadas e chegar na corrente sanguínea inteiras, sem virarem a menor parte delas. E como elas chegam inteiras muito grandes, isso ativa o sistema de defesa. O sistema olha, nossa, entrou uma coisa muito grande, entrou aqui uma coisa muito, muito estranha, que não devia estar chegando aqui.
Devia estar chegando uma fração pequena disso, tudo picotado e não um pedaço inteiro. Então aí ativa todo o exército imunológico, o sistema imune cai em cima daquilo, atacando. E aí a pessoa tem uma reação alérgica. E essa reação alérgica não é imediata. Aí depende da tua imunidade. Raras pessoas fazem a reação imediata. Menos raras fazem a reação alérgica e fazem a doença celíaca. Isso é menos raro do que a reação imediata. E a maioria faz uma reação tardia. Por quê? Porque a principal resposta do sistema imune ao que chega pelo intestino é tardia. É raro a gente comer alguma coisa e ter reação imediata. Isso já está estudado há décadas. Isso está dito em livros de imunologia. A principal reação do sistema imune ao que chega pelo intestino é a reação tardia. Porque o corpo tende a tolerar. O teu corpo ele não quer reagir, ele quer tolerar o que entra pela boca. Ele entende que se entra pela boca é comida. Só que se aquilo chega de uma estrutura gigantesca que não foi digerida, ele não tem como não fazer outra coisa a não ser atacar aquilo ali e tentar eliminar. Porque aquilo é um objeto estranho não identificado dentro do seu organismo. Exatamente. Então o corpo vai tentar eliminar aquilo de alguma forma. E aí vai ativar o sistema imunológico para montar uma guerra e tentar destruir aquilo ali. E toda a ação do nosso sistema imune sempre é uma inflamação, né? Exatamente. Quer dizer, resumindo, inflamar é bom, né, Gabriel? Claro, é uma resposta de defesa. Se não tivesse essa inflamação, outras coisas poderiam acontecer, como a deposição disso em qualquer lugar do corpo. E onde essa ação do nosso sistema imune pode se tornar uma coisa, digamos assim, negativa para o nosso organismo? Ela vai se tornar negativa no momento em que a pessoa não parar de comer esse veneno. Porque ela também não sabe que não deve comer, né? E é esse que é o problema. Porque como essas reações são lentas, elas não são óbvias e imediatas na hora que a pessoa come, elas podem levar até 3 ou 4 dias para surgir, como aquela coceira na pele, ou aquela acne, aquelas espinhas, ou a dor de cabeça, ou a alteração na evacuação, que pode ser para mais solto ou mais preso, e assim vai, e as cólicas, né? E então são várias coisas que a pessoa não vai identificar. Além dos processos só internos metabólicos, algumas doenças ocultas, como dores articulares, reumáticas, doença tireoidiana e muitas outras. Então, eu tenho pacientes com taquicardia, o coração dispara, e a pessoa não se dá conta porque ela come vários alimentos numa refeição. E aí ela não se dá conta que o coração disparou por causa... Como é que ela vai saber que foi um daqueles alimentos e qual que comeu há 3 dias atrás, né? Então fica difícil. Até normalmente essa taquicardia ela é mais rápida, não é uma reação assim de dias, é nas horas seguintes, 3, 4 horas. Mas no caso, ela comeu 4, 5 alimentos, 6 alimentos no café da manhã. O pão, comeu um leite, comeu manteiga, Nosso segundo tema do comeu programa. Uma fruta, comeu uma geleia, entendeu? E aí ela vai saber o que foi que causou e ela nem percebe a taquicardia. Porque ela tá trabalhando, tá no ônibus, no metrô, ela não tá ali medindo a sua pulsação, vai ver o que tá acontecendo. Raras as pessoas que sentem aquela palpitação, o coração sempre parece que às vezes se desloca pro lado, se mexe, é uma questão bem interessante, que é uma arritmia ou uma extrasístole também, os cardiologistas podem classificar isso. E então as pessoas, isso pode ser ligado a alergias alimentares também, né? E são sintomas bem pouco assim observados. Tá. E o glúten especificamente, o que você observa na sua clínica, Gabriel, em relação a esse paciente que tem problema com ele? De repente, a gente já viu na literatura que problemas de tireoide, né, podem estar associados. Mas como é que pode? A pessoa fala assim, mas o glúten e tireoide, como assim? Bom, tem estudos bem claros ligando a doença celíaca à tireoidite autoimune. A doença celíaca é uma doença autoimune e a principal causa de destruição da tireoide é a autoimunidade também. É a principal causa de doença da tireoide, de causa de hipotireoidismo. Então, essas pessoas compartilham a mesma genética, Gisela. Então, quem tem genética para fazer uma doença autoimune, na verdade tem genética para fazer várias doenças autoimunes. Não todas, mas várias. Por exemplo, vitiligo, ou psoríase, ou essa tireoidite autoimune, doença celíaca, compartilham uma mesma genética. Então, essa pessoa, ela simplesmente tem uma predisposição genética que facilita que ela faça todas essas reações. Então, se tu pegar... e diabetes autoimune também. Então, se tu pegar a estatística da população e tu analisar a incidência de doença celíaca entre os que têm tireoidite autoimune, ela é muito maior.
entre quem tem tireoidites autoimunes, como Hashimoto, que se chamava um pouco mais antigamente, esse nome talvez algumas pessoas conheçam, a incidência de doença celíaca chega a 5, 6%, 4 a 6%. Gente, em geral é 0,5% que é celíaco numa população. Passar de meio para 5, aumento de 10 vezes. É muita coisa. Então é um compartilhamento genético, né? Isso vai fazer com que esse processo seja muito comum nas pessoas. E o desenvolvimento da doença autoimune, na verdade, significa que o meu sistema imune está destruindo uma proteína estranha e depois ele confunde com as minhas proteínas? Sim, o corpo ele monta anticorpos, que são os nossos mísseis teleguiados, como eu chamo, para as diferentes estruturas. Ele vai lá e monta um míssil contra a proteína do glúten e um outro míssil vai atacar a estrutura do teu próprio corpo. Porque possivelmente, essa é uma teoria, que as estruturas têm alguma semelhança estrutural. Né? Então, aquela estrutura do glúten seria parecida com a estrutura do teu intestino, de uma proteína que tu tem lá, ou parecida com uma proteína da tua articulação, ou parecida com uma proteína da tua tireoide. Na verdade, mas como é que um alimento, um cereal é parecido com o teu corpo? É porque é só um pedacinho dele, é uma sequência de 5, 6, 7, 10, 15 aminoácidos, que são essa menor porção da proteína, que são parecidas. Então, dá aquela coincidência daqueles 15 tijolinhos ali se encaixarem, e aí é parecido, que a gente chama de homologia. Então tem aquela homologia estrutural, aquela semelhança estrutural, e aí o míssil serve lá, ele encaixa, entendeu? Que nem uma chave na fechadura. Às vezes entra meio mais ou menos, dá uma forçada, ela entra, mas não gira. Mas entrando já é suficiente para causar uma destruição e estragar a fechadura. Pra estragar a fechadura. Né? Tá certo. E, Gabriel, o que você vê assim de mais complicado com o paciente quando você identifica que vai precisar fazer uma dieta de restrição ao glúten? Complicado é que a nossa sociedade toda pressiona pelo consumo do glúten e facilita pelo consumo dos alimentos com glúten. E as pessoas, todos nós brasileiros em especial, fomos criados à base do consumo de farinha de trigo. Em especial aí no Sudeste, no Sul, mais intensamente. Se a gente for para o Nordeste, para o Norte, já tem um consumo bem grande de raízes, né? No próprio café da manhã, o consumo da macaxeira, do aipim, da batata doce, dos bolos de milho, né? Então, várias outras opções. Cuscuz, tapioca, então coisas sem glúten. Quando a gente vem aqui para o Sudeste, para o Sul, a influência da colonização italiana nos traz, europeia de uma forma geral, né? Nos traz esse consumo de glúten já cultural instalado. E apesar do Brasil ter que importar grande parte, se não me engano, era alguns anos atrás, até 70% do trigo que consome, ou seja, tendo um impacto inclusive negativo na nossa balança comercial, a gente estimula isso e promove esse consumo de trigo ainda, né? Então, e a minha opinião é que a gente deveria estimular o consumo dos alimentos produzidos no Brasil. Então, a base desses alimentos que eu já acabei de citar, para tentar fomentar, inclusive, o crescimento do mercado interno. Mas como eu estava dizendo, sem falar da parte econômica ou política aí que pode estar envolvida, eu acho que as pessoas enfrentam esse problema que é encarar a sua família, os seus amigos, a sociedade, com essa restrição. E como sair de casa, como ir nos eventos, nos restaurantes, numa festa, jantar com os amigos e fazer um happy hour, enfim. Esses eventos é o que geram, mas e agora, como é que eu faço? Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, né? Não vou ter mais vida social. Não tenho mais vida social, as pessoas me acham uma pessoa estranha, né? E com essa bobagem que tá na moda, retirar glúten, é a né? moda. E eu li ontem mesmo essa questão de moda, uma estatística sobre a moda, o quanto as pessoas seguem dietas nos Estados Unidos. E tá desde 2004 ou 2005 em ascensão, em uma ascensão linear que não começou a cair ainda, das dietas sem glúten, de seguir dietas sem glúten, desde 2004. E as dietas com baixo teor de carboidrato, ou com baixo teor de gordura, ou com alto teor de proteína, estão caindo e estão estáveis agora já num patamar bem baixo e plano.
Quer dizer que não tá muito moda isso, né? É, uma moda que já dura uns 8 anos, né? Em geral, Exato. moda muda todo ano, né? Exato. Cada estação muda. Isso. Então, uma moda de 8 anos não é algo muito frequente. Mas, em geral, quem não gosta dessa história, quem não estuda, acha que é uma moda. Né? Então, digamos que... E o que eu acho mais interessante, Gabriel, é que quando você pede para reduzir e restringir o glúten, a pessoa pensa que você está diminuindo a alimentação dela, quando Exato. na verdade está tendo assim uma abertura para novos alimentos. Perfeito, exato. Isso é lindo isso. As pessoas que param de comer glúten passam automaticamente a comer melhor. Automático. Ao contrário do que a gente lê na mídia toda hora. Ah, você para de comer glúten, você vai perder nutrientes, você pode ficar desnutrido, tem coisas importantes ali dentro. Eu não vou dizer que não tenham nutrientes, mas você pode conseguir isso em outros lugares e você vai aumentar o leque de oportunidades. Você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava, você vai comprar coisas que você não comprava. Então você vai aumentar essa oferta de sobremaneira, de forma fundamental. Isso aí é um benefício. As pessoas que param de comer glúten passam a comer melhor e ficam melhor nutridas. Então a gente até fica difícil dizer, mas será que foi só a restrição do glúten? Em parte não. Talvez se a pessoa comesse lá glúten ou cereal com glúten, trigo, aveia, sei lá, uma vez por dia, as outras vezes ela variasse, ela nunca teria desenvolvido aquele problema. Agora as pessoas insistem em comer aquilo 5 vezes por dia. Todos Que diabo? O que a gente tem que fazer 5 vezes por dia é pensar em Jesus. E não comer glúten. Isso. Então façam do lado do altar em casa, coloquem uma plantinha de trigo. E vão rezar pro trigo todos os dias. É brincadeira isso, gente? É verdade, gente. Mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Inclusive, é a falta até de nutriente que faz com que você não tenha um equilíbrio para tentar minimizar o impacto negativo de certos alimentos. Com certeza. Gente, mas é muito engraçado. Agora, o que eu digo pro meu paciente é o seguinte: escuta, se você comesse camarão e tivesse edema de glote, quando você tivesse socialmente, tivesse um camarão, o que você faria? Né? Claro. E por que as pessoas... Porque no fundo tem aquela coisa, né? De... Mas, Gabriel, é sempre a mesma história e o pessoal falando, bom, então... O que comer no lugar? Porque o grande problema, eu acho que é o café da manhã e os lanchinhos. Se bem que lanchinho, eu gosto muito de fruta, mas no sul, no inverno, o pessoal fica assim um pouco, né, não muito simpatizante de fruta, é gelada, eu queria uma coisa quentinha. Né? O café da manhã é o pior horário que a pessoa acorda e quer uma coisa quente, né? Então, ficando com as dicas aqui no momento final, eu acho importante isso. Durante os lanches, eu acho a fruta cai bem sempre, até porque é ideal ela ser consumida longe das refeições. Por que, né, Gabriel? Porque ali tu tem um alimento com um grande teor de água, com um grande teor de fibras e com carboidratos simples. A água não precisa ser digerida, fibra não precisa ser digerida em nível estomacal e carboidrato simples, que é frutose, não tem que ser digerida. Então sempre que tu põe isso aí junto no teu estômago com um monte de arroz, com um monte de feijão, com um monte de carne, alimentos que tem que ficar no teu estômago um tempo, vai só piorar a digestão e aumentar a tua fermentação estomacal. Em especial se tu tiver pouca enzima ou pouco ácido no teu estômago. Que é quase comum, né? Claro que tem aquelas pessoas que comem até pedra e não sentem nada. Mas com o passar dos anos, até essas, depois de 20, 30, 40, 50, vão estragar esse órgão por ter tratado ele mal no nosso estômago. Exato. Então, fruta é perfeito para os intervalos. Então, meio da manhã, meio da tarde, é o horário certo de comer fruta. Perfeito. Nesses horários, a pessoa também pode comer alguma semente, algumas castanhas, umas amêndoas, umas nozes. Ela pode comer também um chocolatinho saudável. Que eu sempre falo, às 10 da manhã. Mas o chocolate saudável é aquele que não tem glúten, nem leite, nem açúcar. E é gostoso, né? Aí. Então, a gente tem com o cacau, que a gente já fez pautas, e várias vezes a gente reprisa esse programa, porque eu vejo depois no Twitter, né? O pessoal, como é o nome do chocolate? Onde eu acho esse chocolate? Eu já estou me organizando com a Virgínia para dar dica de lugares que tenham site que vendam para outros locais, né? Legal. Porque aqui é o Brasil inteiro, você viu. Bom, falando em Brasil inteiro, você que é da rede, a gente vai se despedir. Pois é, eu sei, já estou vendo a Ana recebendo um monte de telefonemas. E agora? Mas eu queria continuar. Você pode continuar com a gente. Você pode continuar como? Através do blog blog.cançãonova/América. Por quê? Eu te convido a continuar conosco, porque agora
eu vou estar falando com o Dr. Gabriel sobre leite e seus derivados. O leite da vaca e seus derivados. E o leite também de outros bichinhos, né? Porque, afinal de contas, leite para o ser humano é o leite da nossa mãe, exclusivamente até 6 meses. Nem água, hein, gente? Sim. Peito só. Mas a gente vai estar continuando. Mas, Gabriel, a gente agora faz uma pausa e se você quiser se despedir de todos os nossos ouvintes aqui da rede, por favor, fique à vontade. Agora, depois, você não conseguiu, de repente, acessar, porque você está no rádio e não tem como acessar o blog, depois você pode, via YouTube, tá? Você pode estar pegando este programa e estar ouvindo e divulgando principalmente, tá bom? Gabriel, fica à vontade para dar um tchauzinho aqui para os nossos ouvintes, mas nós continuamos aqui. Então, eu agradeço essa possibilidade e eu fico sempre muito feliz de estar falando para uma comunidade tão grande, né, que nos ouve, e dizer para as pessoas que elas têm a chance de mudar a vida delas. Não esperem o governo, não esperem que uma lei proíba que um alimento seja comercializado de tal forma, que mude a composição ou a indústria. Você tem que tomar a iniciativa. A sua saúde está nas suas mãos. Livre arbítrio, não é verdade? Mas então, nós seguimos agora, terminamos aqui o nosso primeiro bloco e aqui com vocês da rede. Um beijo, até já. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com a Misericórdia, com Eliana Sá. A prática da devoção à Divina Misericórdia alicerça-se nas obras de misericórdia corporais e espirituais. As corporais são alimentar os famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. As obras espirituais são dar um bom conselho, suportar com paciência as fraquezas do próximo, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam e rezar pelos vivos e pelos mortos. Minuto com a Misericórdia, com Eliana Sá. Rádio América. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com um melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. A Deus o que mais apraz é salvar almas. Se vivermos em paz, podemos alcançar melhor esse objetivo. São Francisco de Assis. Domingo é dia do Senhor e a Canção Nova celebra com você esse dia de graça. Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana. Cairóis na Canção Nova, um dia especial para uma experiência profunda com Deus. Para levá-la à redenção. Oração, adoração eucarística, meditação da palavra, tudo isso na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. Tem que exercer a autoridade na hora certa. Domingo é dia de Cairóis da Canção Nova, um tempo de graça de Deus em sua vida. Em junho, Cairóis, encontramos o Cristo. O momento oportuno. Como é bom ter um Deus tão perto, a ponto de eu poder chamá-lo de meu Pai. Aguarde. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. 8 da manhã. Sorrindo pra vida. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo.
Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Bom, continuando o programa Mais Saúde, para você que é daqui de São Paulo, da grande região de São Paulo, ou que está nos ouvindo através do blog.cançãonova/América, né? Estamos aqui hoje com o professor Gabriel Carvalho, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, e foi ele que trouxe a nutrição funcional aqui para o Brasil. Sabe quando, gente? Em 1999. Primeiro bloco, se você nos ouviu, estávamos falando do glúten, né? Dessa polêmica, dessa proteína que muitas vezes faz aquele mal, não na hora, mas depois de alguns dias, e até identificar o que é, a gente acaba falando, né, o que fazer. Mas o Gabriel agora, nesse segundo momento, vai falar daquele outro assunto, assim, nevrálgico, né, Gabriel? O famoso leite e seus derivados. E aí, Gabriel? O leite é uma outra situação também frequente, né? E o ser humano, ele domesticou os animais aí há cerca de 5 a 7 mil anos atrás, possivelmente. E desde esse período em que ele então tornou-se tão sedentário, né, ele se instalou num pedaço de terra, ele pôde começar a aproveitar o leite que esse animal dava, que era feito, na verdade, para os seus animais, né, para os seus filhotes. E aí ele começou a ingerir esse alimento. Bom, hoje a criação dos animais é completamente diferente. O que é feito com esse leite é completamente diferente. Então existe um aspecto, primeiro, que é a identificação genética. Cada animal faz um leite para sua espécie, com uma proporção e tipo de proteínas único. O leite da vaca é diferente da ovelha, que é diferente do leite da égua, que é diferente do leite de cabra, que é diferente do leite de búfala, que é diferente do leite da baleia, que é diferente do leite do macaco. Da macaca, no caso. Então, todos esses leites têm uma identidade genética, uma composição única, que é diferente do leite materno, do leite da mulher humana, da fêmea humana, que faz leite para os seres humanos. Então, é raro na natureza, é muito raro, os veterinários que estejam me ouvindo vão saber o nome, mas tem um nome que se dá, inclusive, para quando um animal usa o leite de outra espécie. Existe um nome específico de tão raro que é esse evento, né, que não me recordo agora. E o homem é um dos poucos animais que faz isso, que é usar leite de outra espécie e fazer isso ao longo de toda a sua vida. O que não é programado, o que nunca ocorreu ao longo dos milhares de anos, né? O homem, até essa domesticação dos animais, que foram 2 a 3 milhões de anos pelo menos, ele não tinha esse consumo de leite a não ser o do leite materno, que, segundo estimativas, poderia chegar até 3, 4, 5 anos de vida. Então era uma amamentação muito mais longa, ao que se parece que o homem tinha, segundo alguns dados de alguns pesquisadores. Então essa é a primeira questão, é a genética e essa mistura. A segunda questão é o que a gente faz com o leite, como nós tratamos os animais. Então hoje os animais recebem um estímulo à lactação constante, mesmo que mantém essas vacas, que é o animal mais importante, lactando ininterruptamente, né? Então é como se essa vaca estivesse grávida e ela continua lactando, então ela está liberando grandes quantidades desses hormônios no seu leite, o que não é fisiológico. Normalmente a vaca tem o bebê e depois começa a lactar, né? Então são coisas separadas. O outro aspecto é que essas vacas podem com alguma frequência ter infecções na mama, mastite, e aí elas tomam antibióticos e podem acabar se encontrando resíduos desses antibióticos no leite vendido e que chega na casa da população. O outro aspecto ainda é como esse leite é processado termicamente, então o processo de pasteurização e de homogeneização.
Essa homogeneização leva a uma alteração nas partículas de gordura do leite, que acaba incorporando microporções de proteína, e isso não vai estar acessível para ser digerido, sendo absorvido diretamente no intestino e chegando intacto com facilidade na circulação. Além disso, se a gente for entrar na questão genética, as proporções de proteína são inadequadas, os tipos de caseína, as proteínas do soro do leite, a beta-celulina, e tem várias estruturas ali que são estranhas ao ser humano e que vão acabar gerando reações imunológicas e ativando o nosso corpo, gerando aquele processo inflamatório crônico, que é por quê? Porque é um processo inflamatório crônico, que é uma reação de defesa contra aquele alimento que está sendo uma agressão. Como é que algo entra sem ser digerido? É a mesma questão que a gente falava no primeiro bloco em relação ao glúten. Então, se o alimento ele entra sem ser digerido, isso é um problema. E eu tenho vários casos de pacientes que passam a consumir leite que não foi pasteurizado nem homogeneizado e que não passam mal, que não tem problemas. Paciente que passa a usar o leite que era da vaca da vizinha, que tira e toma em casa. Uma paciente que se mudou para a Índia depois da época do tsunami lá, e aí ela começou a tomar aquele leite lá das vacas lá, que tinha pelo meio da rua, e ela não sentia nada. Eu tenho no mínimo uns 5 casos de pacientes que usam leite caseiro, não pasteurizado e não homogeneizado, e não sentem nada comparado ao leite de caixinha, ao leite dos supermercados. E Gabriel, o que nos salienta essa questão do processamento do leite, não só a questão da genética. Então são 2 fatores aí, pelo menos. Tá certo. E, Gabriel, essas pessoas também que estão fazendo uso doméstico desse leite, com certeza elas não estão consumindo leite na mesma quantidade que se compra no mercado e se põe na geladeira e se toma o dia inteiro, né? Pode ser, e até ela talvez não tenham os derivados também, usem o leite, não usem tanto o queijo, requeijão, nata e outros queijos e outras coisas diferentes, e creme de leite, né? Em geral, em casa, ela prepara ali o leite, tira para fazer um creme de leite com aquela gordura maior e ficou mais ou menos nisso, né? Tá. Se ela tiver muitas vacas ou uma produção muito grande, ela vai conseguir fazer o queijo, outras coisas assim. Porque para fazer 1 quilo de queijo, ela precisa de 10 litros de leite. Exato. Né? Então, ela vai fazer um queijo normal, um queijo lanche, uma mussarela. Então, um queijo ricota, um queijo Minas, ela faz com uma quantidade menor. Tá. Né? E, Gabriel, porque o pessoal pergunta, leite? Não vai ter problema, eu não tenho problema com leite. Eu nem gosto de leite. Mas um queijinho e um iogurte. E aí, o que você responde, Gabriel? Como a concentração de proteínas no queijo é muito maior, ela pode ser 10 vezes maior, até 15, 20 vezes, então é justamente ali que mora o grande perigo. Que o grande problema do leite está nas proteínas e não na lactose, como os ouvintes todos já sabem muito bem. Que nós ainda não podemos deixar de repetir isso, porque todo dia a gente ouve alguém falando e chega no consultório, eu tenho rinite, então o meu problema é com a lactose. Exato, mas eu tomo Lactaid, mas eu tomo um leite baixo de teor de lactose. Baixo teor de lactose, e não adianta nada, né? E não adianta, né? A lactose só dá problemas no intestino, na luz intestinal. Vai dar gases, vai dar diarreia, vai dar inchaço, né? Vai dar esse tipo de coisa. Mas tudo que for dentro do corpo, deu dor de cabeça, ou enxaqueca, ou rinite, ou disparou a asma, ou deu alergia na pele, não tem nada a ver com a lactose, tem a ver com as proteínas do leite, porque elas conseguem ser absorvidas, chegar na circulação, ativar o sistema imunológico e disparar esse grande número de problemas. Agora, Gabriel, o que prejudica tanto a digestão dessa proteína? Por que o nosso corpo não lida bem com ela? Eu entendi esse assunto da homogeneização, que então essa proteína, ela acaba não sofrendo a primeira quebra que habitualmente deveria ser no estômago, porque ela consegue ser encapsulada, vamos dizer assim, e vai para o intestino. E ali começa o drama, né? Sim, mas e os queijos? Então, o que acontece? O que acontece é que o leite ele tem uma capacidade de tamponar o teu pH estomacal. Ele neutraliza a tua acidez. Então, o teu estômago ele é ácido para digerir as proteínas. Por quê? Porque a tua enzima gástrica principal, que é a única, que é a pepsina, precisa de um pH, de uma acidez muito grande para funcionar. Quando o leite chega no teu estômago, ele neutraliza. Então, vocês podem lembrar que antigamente se usava leite para quem tinha azia, acidez, tomava um leitinho, a vovó dizia passava, acalmava. Claro que às vezes depois vinha um rebote pior ainda, mas na hora dava uma acalmada, né? Então,
pelo conjunto de proteínas, pelo alto teor de cálcio, o leite ele sequestra esse ácido, então ele reduz essa acidez. E reduzindo essa acidez, torna a tua digestão ineficiente. Tua digestão acaba, ela para. E o que acontece? O leite talha no teu estômago. Então ele talha e também vira uma proteína elástica, como a mesma coisa acontece com o glúten. Então o leite, se tu olhar o leite sendo digerido no estômago, ele está virando uma coalhada e um queijo coagulado, um queijo moído, assim, uma coisa coagulada, aquela massa meio elástica também sendo formada. Tu toma ele líquido, mas depois ele coalha, né? E aquilo ali tem uma digestão bastante difícil também, por quê? Porque tu tem que, para te fazer a digestão, tu tem que acessar as ligações químicas da estrutura. E quando aquilo talha e vira umas moléculas grandes e inteiras, ou imagina que foi mal mastigado, seria a mesma coisa, tu mastigar mal e ficam uns pedaços grandes, as tuas enzimas não conseguem atravessar aquilo ali como se fosse uma broca e chegar lá no miolinho. Então vão sobrar várias estruturas que não foram digeridas. E como a tua acidez foi neutralizada, o que acontece? Tu não consegue digerir aquilo. A gente pensa, tem muito ácido no estômago, então ele dilui, dissolve aquilo ali tudo. Sim, mas tu comeu justamente um alimento que neutralizou aquela acidez. E esse efeito rebote que vai trazer mais acidez depois, quanto tempo demora, Gabriel? Eu não sei te dizer. Na verdade, esse efeito rebote ele é muito individual. Por quê? Porque depende do teu estômago estar saudável para fazer o rebote. Se tu já tem uma hipocloridria, não vai ter rebote nenhum. Teu estômago já está falido. Então, esse efeito rebote é em quem produz ácido. Então, aquela pessoa que tem a azia por excesso de acidez, que é a minoria das pessoas, essas são as que produzem muito ácido. Então essas tomam leite e vão piorar depois, porque o estômago delas vai continuar conseguindo produzir bastante ácido. Porque numa tentativa de compensação, ela sobe. Isso não deve levar mais do que 2 horas. Isso é uma coisa de 1h30, de 1 hora, vai estar acontecendo. Gabriel, você mencionou bem que isso é a minoria. Então, esse é aquele paciente que come e depois que come tem dor de estômago. Não, esse é o que tem pouco. Sim, o que tem pouco ácido. O que tem muito ácido é aquela pessoa que quando não come, ela tem dor. Não come, tem dor e comeu, melhorou. Eu comi e deu uma aliviada. Ela ficou 4, 5 horas sem comer e começa a ter dor de novo. Essa que tem muito ácido. Essa tem muito ácido. Claro que a pessoa que, em alguns casos mais raros, aí tem que ter um diagnóstico clínico mais detalhado, a pessoa que tem pouco ácido também pode ter dor quando não come. Se ela tiver muito pouco muco protegendo o seu estômago. Porque como é que o estômago não é digerido por esse ácido? Porque ele tem uma camada de muco protegendo todo ele desse ácido. Se a pessoa tiver pouco muco, mesmo com pouco ácido, ela pode ter dor quando não come. Perfeito. Né? Mas o mais comum de quem tem pouco ácido é ter um desconforto, não é exatamente uma dor, é ter desconforto e peso e digestão lenta. É aquela pessoa assim, quando eu como o churrasco domingo, eu não preciso nem jantar de noite. Aí matou. Essa pessoa nunca tem muito ácido. A pessoa que tem muito ácido, ela come um churrasco e ela vai, ou uma carne vermelha em especial, que é o mais difícil de digestão, e ela não sente peso nenhum. Ela até pode sentir azia, mas aquilo digere rápido. Ela não fica sem fome 5, 6, 7, 8 horas. Que é o que acontece na falta do ácido, na hipocloridria. Então isso é sem dúvida um diferencial maior. Daí essa proteína não digeriu no estômago, acontece o que com ela, Gabriel? Então, ela chegando no teu intestino, ela tem mais uma possibilidade de ser digerida por outras enzimas, tá? Que funcionam melhor em pH alcalino. Isso pode acontecer, mas também não é uma digestão completa, porque é uma proteína estranha ao ser humano, então não há digamos assim, uma previsão, uma adaptação genética, metabólica, histórica, para que isso seja feito. E aí o que acontece? Essa proteína ficou então inteira, ela não chegou até os menores tijolinhos, que são os aminoácidos. Então ela tá ali um pedaço daquela parede, digamos assim, daqueles vários tijolos grudados e inteiros, eles vão entrar na circulação e podem também estar ativando o sistema imunológico, fazendo a resposta inflamatória, a resposta de defesa e já iniciando uma inflamação direto no tecido intestinal, gerando uma inflamação local e depois uma inflamação em outros locais. Que acontece muito? A produção de muco.
A produção de muco aumenta, tanto no intestino, quanto, por exemplo, no trato respiratório, que são as nossas mucosas, são as nossas interfaces com o meio ambiente. Então, o intestino produz muco, a pessoa pode evacuar e ir lá no vaso sanitário observar muco no vaso sanitário. Então, fica lá umas coisinhas verdinhas, né? E o que é ligado a muco que ela está evacuando pela inflamação do intestino. Ou ela começa a produzir muco no nariz, na garganta, e fica com aquela secreção crônica, o que está ligado à rinite, à sinusite, por exemplo. E são justamente essas as doenças mais clássicas do consumo do leite que naquela pessoa vai trazer esse problema? Eu percebo que sim, essas alterações de evacuação são muito frequentes. Que, né, a pessoa fala assim, quando eu como queijo, meu intestino tranca. Por quê? Porque ela não digeriu aquela proteína. Aquela proteína virou aquela massa elástica que retarda o prosseguimento do bolo fecal, do bolo de fezes no intestino, e aquilo vai se grudando nas paredes do intestino. Então, só isso já mostra que a digestão dela não funciona para aquela proteína. Claro que se a pessoa comer 1 quilo de queijo, para qualquer um vai trancar o intestino. É óbvio, ninguém tem como digerir isso. Mas tem gente que tranca o intestino com uma fatia ou com 2, entende? Então, é realmente bem objetiva, esse dado é bem objetivo. Normalmente, quem nota que chega e já te conta isso, que o intestino tranca com queijo, é uma pessoa que tem alergia àquele alimento. Tá certo. Né? Porque tu vai perceber outras reações, tu vai perceber a rinite, a sinusite, e alguns têm manifestações de pele também. Algumas desenvolvem acne, tem uma coceirinha ali, tem coceiras pelo corpo, ou tem alergias a outras coisas que ela acha que tem alergias a outras coisas. Na verdade, as alergias são muito interessantes, porque eu digo assim, funciona que nem um copo d'água. Às vezes tem alguma coisa que enche o copo, tem outra que faz transbordar o copo. A pessoa acha, uma coisa muito comum, Gisela, eu tenho alergia ao ar-condicionado, ou a mudança de temperatura. Isso é típico. Essa é excelente, né? A tua rinite é disparada pelo quê, eu pergunto? É por pó, por pólen, por poeira? Não, isso não me causa problema. O problema é a mudança de temperatura. Isso já ligou a luzinha vermelha. Isso é, em geral, alergia ao leite. Ou a algum outro alimento, mas o leite é o mais frequente. Perfeito. Se a pessoa até fala, a poeira, o mofo, até pode ter um alimento envolvido. Mas a gente tem que pensar no que está enchendo o copo. Porque não existe alergia à temperatura. A temperatura é só um irritante da mucosa. Só que a tua mucosa tem que estar muito ruim para ser irritada pela temperatura. Com certeza. Entendeu? Ela tem que estar toda inflamada, já predisposta. Ela tem que estar cheia, como o copo cheio, e a temperatura é a gota d'água. Que transborda. Exatamente. Então, se você tem alergia também à poeira, à pólen, aí sim, isso também faz parte do encher o copo. Mas às vezes é mais difícil mexer nisso do que mexer no alimento. Com certeza. Como é que você vai tirar a poeira do ar da sua cidade? Impossível. Você vai tirar o pólen das árvores. Não dá. Você não consegue, você vai andar de máscara. Você vai tirar o alimento e vai esvaziar metade do copo, digamos. Exato. E aí a outra metade você vai conviver com ela e de repente não vai ter tanto problema. Com certeza. Agora, uma coisa clássica, né? Quando a gente fala do abençoado leite, né? Mas e o meu cálcio? Minha osteoporose? Não, fora o pessoal que além de tudo tá tomando assim um tanto de cálcio a mais que o ginecologista, etc, tal, deu com um tanto de outras coisas e aí dá aquele pane na gente, né? É interessante. Parece que o ser humano é o ser mais evoluído e é também o mais incompetente, porque é o único animal que tem que tomar leite a vida inteira para ter cálcio. A vaca só pasta e tem o leite bem forte, mas a gente tem que parasitar a coitada da vaca para tomar o leite para ter osso forte. Os estudos, vamos falar bem cientificamente, já que a gente tem um público qualificado aí nos assistindo, né? Então, os estudos com os seres humanos, o que mostram? Que os seres humanos que tomam leite de vaca ou de outros animais durante a infância e até na adolescência têm ossos mais fortes ou têm menos osteoporose na vida adulta. Os adultos, a partir aí de 15, 20, 30, 40, 50 anos de idade, que tomam mais leite, não muda a incidência de osteoporose, não melhora a massa óssea, não tem influência. Por quê? Porque na infância, na adolescência, a gente está formando muito osso. Então, qualquer cálcio que chegar da pior qualidade que seja, consegue até ser incorporado, porque muito osso sendo formado numa velocidade rápida. Então, em especial nos estirões de crescimento, a gente tem que ter atenção para não ter falta de cálcio. Só que esse cálcio ele não precisa vir do leite, ele pode vir de outras fontes. Ele pode vir, por exemplo, dos feijões. Os feijões mais claros têm uma boa disponibilidade do cálcio. Por exemplo, feijão branco,
a lentilha, o grão de bico, tem bastante cálcio, em especial o feijão branco, e com uma biodisponibilidade muito boa. Depois a gente passa aí para as verduras do grupo da couve, as folhas do brócolis, né, a salsinha. Todas têm cálcio com bastante quantidade e com ótima biodisponibilidade. Depois a gente tem alguns tipos de cálcio em sementes, que não tem uma biodisponibilidade tão boa, um aproveitamento tão bom, mas que também funcionam, como as amêndoas, as castanhas, a castanha do Pará, as nozes, todas elas. Então a gente tem aí um grupo de alimentos bastante importante, esquecido, e que vai ter um impacto no cálcio. Quando a gente come verduras de uma forma geral, a gente tem uma quantidade de cálcio aí que vai chegar, e não só de cálcio, porque o cálcio sozinho não faz nada. Pois é, inclusive, sabe o que você falou agora do adolescente? E eu tô com uma preocupação muito grande, né? Agora, Gabriel, a gente sabe que para pôr cálcio dentro do osso, a gente precisa de magnésio mais 24 nutrientes. Então, eu fico pensando se de fato a nossa geração atual de jovens vai estar com essa qualidade de osso, porque eles não comem uma verdura. Fruta, vou pagar mico se eu chegar na escola com uma fruta, né? Exato. E como é que vai ser isso? Será que a qualidade de osso desses nossos adolescentes vai, sei lá, Vamos estar... mudar isso, Gisela, desculpa, do futuro para o presente. A qualidade óssea está péssima. Nós estamos avaliando na nossa clínica densitometria óssea de adolescentes. Sério? E estamos encontrando sempre com alta frequência osteopenia e até osteoporose. Olha. Em meninas e jovens e meninos também, adolescentes e com antes dos 30 anos de idade. Quer dizer que aquele Então, estudo que você falou era do passado, né? Exatamente. Antigamente eles tomavam leite, não tomavam refrigerantes e comiam verduras e frutas. Hoje eles comem bolacha recheada, pãozinho, bolachinha empacotada, que diz que é integral ou que é light. E, enfim, e comem só alimentos industrializados com alto teor de fosfato, com alto teor de sódio, usam muito sal, que faz perder cálcio também. O fosfato dos refrigerantes não deixa absorver o cálcio e acidifica o corpo, fazendo perder mais cálcio do osso ainda, cálcio, magnésio e os outros minerais. Cafeína também, né, ajudando a eliminar cálcio, né? Exato, então é uma... Cafeína que tem em refrigerantes, inclusive, né? Claro, exato. Então, gente, me dá um desânimo, Gabriel, às vezes. Eu acho que tu tá fazendo um papel aqui fantástico, Gisela, e isso tem que ser salientado, porque as pessoas, elas se educando é que vão ter o seu destino modificado. As pessoas que vão determinar isso. Então, quem quiser... tem a informação, estão aqui ouvindo. E depois elas não adiantam reclamar. E na minha opinião, não deveria haver cobertura de saúde para essas pessoas. Eu, se sou do governo, eu ia promover palestras pelo sistema de saúde gratuitas para toda a população, em ginásios, em escolas, sistematicamente toda semana. Entendeu? Claro, e aí tu junta, o cara vai lá e ganha um vale, não sei o que, ou cesta básica naquele dia. Mas elas têm que assistir obrigatório. O cara ouviu a informação. Ele faz se ele quer, é o livre-arbítrio. Agora, ele não vai botar nas costas do governo o custo da sua irresponsabilidade. Perfeito. Ele compra o cigarro, ótimo, ele vai arcar com a sua saúde. Perfeito. Ele usa bebida alcoólica e refrigerante, ele arca com a sua saúde. Perfeito. Entendeu? O governo tem duas estratégias. Ou ele põe um imposto lá em cima e paga pra todo mundo, ou ele tira o imposto e é cada um por si e Deus por todos, entendeu? Se a pessoa quiser se salvar, ela tem que fazer por ela. Com certeza. Agora, dessa situação que tá, as pessoas estão se matando e acham que é a vontade de Deus. Não é. O que Deus deu pra nós é o que a natureza nos oferece, não o que as indústrias fazem. O que a indústria quer, infelizmente, é ganhar o nosso dinheiro e não ganhar a nossa saúde. Tem muita gente para consumir. Então sempre vai ter gente morrendo, não tem problema, vem outro para dar dinheiro para eles. As pessoas têm que se dar conta que elas têm que se encarregar da sua saúde. E se as pessoas fizerem outras opções, a indústria vai mudar. Eles não têm nenhum problema com isso, eles querem vender. Exato. E eles podem fazer produtos saudáveis. É só as pessoas escolherem esses produtos. Exato. É isso que eles diriam num reply aqui para o meu comentário contra eles. Eu não sou contra a indústria. É que as pessoas fazem o alimento, escolhem as coisas erradas e é óbvio que eles não querem continuar vendendo. Exato. Aí eles fazem um alimento saudável e a pessoa não compra, então eles não fazem. Exato.
Então é uma questão mercadológica pura. Perfeito, perfeito. E é por isso que o programa Mais Saúde tem esse bate nessa mesma tecla. Às vezes a gente fala, às vezes eu comento com a Ana, falei, Ana, outra vez, eu vivo falando a mesma coisa. Mas, enfim, Nossa Senhora também vive pedindo pra gente rezar, né? Então, a gente tem que insistir. E eu adoro quando eu tenho profissionais que nem o Gabriel, que está aqui, justamente falando de tudo isso. Por quê? Porque, olha que interessante, Gabriel, recebi um e-mail ontem à noite de uma moça que fala, nossa, eu sigo tanto as coisas que a senhora fala perturbando a minha família. Aí aparece numa revista de grande circulação um médico falando mal de que é moda e etc e tal. Lógico, eu respondi para ela manter-se firme, porque, lógico, existem mil interesses em volta de um comentário desse. Até eu gostei, sabe, porque isso mostra que a gente está incomodando. Exato. Né? Com certeza. Falando do leite, dos derivados e do glúten. E, lógico, é o que você falou, tem uma indústria do bem. A indústria do bem é aquela que a gente fala e dá até a marca. Mas a do mal a gente não vai promover. E é o que eu acho que, sabe, o fato de existir esse programa, por isso que eu digo muito a todos, ajudem na campanha do 100% aqui da comunidade Canção Nova, porque nós podemos estar falando tudo isso, Gabriel, porque nós não temos patrocinadores. O nosso patrocinador é Deus. Então, e como Jesus diz, o compromisso nosso é com a verdade. Exatamente. Então, é por isso que estamos aqui, muitas vezes até se expondo, né? Claro. Mas falando o quê? A verdade, porque quando chegar lá em cima, né? Eu espero estar lá em cima. Com certeza. Eu quero ter dito, eu combati o bom combate. Meu querido, já chegamos no final. Eu quero agradecer o nosso público e principalmente você, Gabriel. Eu fico muito feliz de estar aqui. É fantástico estar falando para esse público todo e estar podendo passar essa mensagem. Dizer para as pessoas que elas têm que respeitar os seus genes, a sua genética, a sua história, aquilo que a gente traz ao longo de milhares de anos e não aquilo que a gente está fazendo nos últimos 100 ou 150 anos, pós-revolução industrial, que é comer açúcar branco, sal refinado, farinha refinada, leite industrializado e esse monte de gordura hidrogenada e esse monte de lixo. Vamos voltar àquilo que a natureza nos oferece, que os nossos genes vão agradecer e a resposta vai ser saúde saindo pelos nossos poros, gente. Vamos praticar isso. Amém, amém. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Até mais. Termina agora Mais Saúde, mais um programa